Olá pessoal, bem-vindo no Ano Code. Eu sou Maurice, desenvolvedor com mais de 10 anos no mercado. E hoje neste vídeo vamos falar sobre classes abstratas dentro do Python. Vamos entender o que é uma Abstract Base Class, vamos compreender para que é usado, né, uma classe abstrata e como é que se define, né, módulos ou métodos abstratos dentro de uma classe. E também no final do vídeo vamos, né, implementar, né, numa arquitetura real, o uso de uma Abstract Base Class, certo? Ah, Sem mais delongas, né, vamos para o código e vamos ver junto o que é uma Abstract Base Class. Então, quando a gente for trabalhar, né, dentro do Python, existe dentro do Python, não existe uma definição formal, né, de interfaces, certo? Então, como não tem uma definição formal de interfaces, então a gente tem outras formas, né, de pegar uma classe e desenhar essa classe de forma que a gente possa, qualquer classe que herda essa nossa classe possa, né, ter a obrigação de desenvolver, não somente não de desenvolver, de implementar os métodos dentro dessa classe, certo? Ah, em que momento você usa classes abstratas? Então, uma Abstract Base Class, você usa ela quando tem um contrato, né, claro, entre uma classe e aqueles que vão herdar ele. Ou seja, para a gente pegar um meio de pagamento, então a gente definir um método, uma classe pagamento e uma classe, por exemplo, cartão, Pix, boleto, que vai herdar o pagamento. A partir desse momento, né, a gente sabe que para pagamento você pode processar, você pode exibir informações, você pode botar uma série de métodos dentro do pagamento que você pode, né, sei lá, botar um status, qual é o status desse pagamento que está sendo realizado. E a partir de lá você precisa, né, cada classe que for herdar o pagamento é obrigado a implementar esses métodos, porque cada um pode exibir as informações de forma diferente, pode fazer um cálculo diferente dependendo se é cartão ou Pix, ou a forma de processar também é diferente. Então, é assim, na ausência de uma interface explícita, a gente tem forma, né, de definir uma classe que se comporta como uma interface. Vamos aqui, eu vou definir uma classe aqui, pagamento, né? Vamos usar o pagamento agora para fazer isso. Então vamos pegar um pagamento genérico e vamos ver junto, né, como é que funcionaria isso. Então, para a gente fazer isso direitinho, eu vou aqui definir um método processar. E o meu método processar não vai fazer nada, absolutamente nada. Então é um método vazio, que não faz nada. E eu vou definir aqui um método, né, uma classe, na verdade, uma classe cartão, que vai herdar o pagamento. Também, minha classe cartão não faz nada. Então, ele também apenas passa. Vou definir novamente também uma classe boleto, que também vai herdar a minha classe pagamento, né? Porque a gente sabe que o pagamento por boleto é diferente do pagamento, né? É diferente do pagamento com cartão. Então a gente sabe, a gente tem absoluta certeza disso, certo? Passar. Beleza. Então a gente definiu duas classes, cartão e boleto, que não por enquanto não fazem nada, mas todos herdam, né, a nossa classe pagamento, correto? Se a gente chegar aqui e instanciar um deles, por exemplo, vamos supor, vamos instanciar C de cartão, e a gente, né, executar C.processar, a nossa classe C, a nossa classe cartão, ele sabe da existência do processar
ele vai chamar o processar quando a gente pedir para ele processar, mas ele não vai fazer nada. Ou seja, ele não tem nenhuma implementação específica, né, desse método processar. E ele também não tem nenhuma obrigação, porque não dá nenhuma regra que obrigue ele a implementar o método processar. Eu vou executar meu código aqui para você ver aqui que ele não faz absolutamente nada. Então ele não mostra nada, nada é executado. Se a gente fizer o seguinte, né? Vamos supor assim, print método processar dentro do em pagamento. Aqui, a partir desse momento, por exemplo, que eu defini aqui, vamos executar novamente para a gente ver aqui. A gente não tá, como ele não tem nenhuma implementação específica do processar, ele só está executando, né, o processar que está dentro da nossa classe pagamento. Então vamos rodar novamente. E observamos que ele imprimiu para mim, né, exatamente o que a gente está esperando, que é esse processar não tem nenhuma implementação dentro de cartão. Então, ele só executa o que foi definido dentro do método pagamento, né? Porque herdando, ele é propagado para as classes subsequentes. Beleza? Então tá. Agora vamos supor que dentro do nosso método pagamento a gente tem o método processar e a gente tem o método exibir, ou a gente tem o método exibir, mostrar status, o status, alguma coisa assim. Como é que a gente pode, né, definir isso? Como é que a gente pode mostrar, né? A gente precisa obrigar, por exemplo, como é que a gente faz para obrigar cartão a implementar o processamento específico para cartão ou obrigar o boleto a implementar o processar, né, para implementar a forma dele de fazer esse processamento. Para isso, aí que entra, né, o módulo ABC. Então, a gente vai importar o módulo ABC e o módulo Abstract Method para poder obrigar, né, transformar a nossa classe pagamento numa interface que vai fazer com que todas as classes que vão herdar ela sejam obrigadas a implementar o nosso método, beleza? Então, primeiro eu vou remover isso aqui, né? Eu vou remover esse print aqui, eu vou botar apenas um passo para ele não fazer nada. E vamos importar, né? Vamos importar aqui from ABC, import ABC and abstract method. Beleza. Agora, para seguir, então, na nossa classe, a gente precisa, essa nossa classe para pagamento, que a gente quer transformar ela numa interface, a gente precisa que ele possa herdar a classe ABC. Então, é essa classe ABC que precisa ser herdada aqui, que precisa ser herdada aqui dentro pelo pagamento. E o pagamento, agora, a partir desse momento, ele vira uma interface, né? Que ele vira uma interface. Ainda assim, ele, tipo, o simples fato, né, de a gente passar, de ele receber o ABC como parâmetro, herdar o ABC, não faz com que os demais sejam obrigados a implementar o processar. Para obrigar os demais a implementar, né, o método processar da forma que for desejado, a gente precisa adicionar aqui, né, um decorador, né, que seria o abstract method. Uma vez que a gente fez isso, né, dentro dele, o pagamento herdou o módulo, a classe ABC, e a gente adicionou o decorador abstract method, a partir desse momento, todas as classes que vão herdar pagamento, seja cartão e boleto, são obrigados a ter uma implementação do método processar. Eu vou rodar o código aqui antes de implementar qualquer coisa, só para você ver que ele vai, né, reclamar imediatamente, né? Seja, ele já mostra aqui type error,
can't instantiate abstract class without an implementation for abstract method processar. Ou seja, a gente não consegue instanciar uma classe, né, uma classe abstrata, do tipo, né, o cartão, sem a implementação dos métodos abstratos, né, processar. Ou seja, enquanto eu não implementar o processar dentro de cartão ou dentro de boleto, eu não vou poder instanciar a minha classe cartão e chamar, né, um método processar qualquer, correto? Então vamos definir aqui rapidamente. E para fazer isso é bem simples, né? É só criar um novo, chamar o processar, chamar o nosso processar aqui. E o que vamos dizer para ele? Vamos apenas botar que ele faça um print, né? Print pagamento no cartão, correto? E no boleto vamos fazer a mesma coisa, basicamente, né? Def processar. Vamos apenas imprimir pagamento por boleto. Perfeito. Então aqui a gente tem, a gente já criou aqui a nossa abstract class, que agora é uma interface. Ele herdou o módulo, a classe ABC. Então do módulo ABC a gente importou a classe ABC e também o decorador, né, a abstract method, e a gente repassou, né, o pagamento herdou o ABC e a gente definiu o método processar como abstract method, que então exige que qualquer classe que herdar o pagamento possa implementar esse método. Então, a partir desse cenário, agora, né, o nosso cartão implementou, o boleto também implementou. Agora eu vou executar o código, né, para a gente ver o que ele vai retornar para a gente. Perfeito. Pagamento por cartão. Até erro de digitação aqui. Pagamento por cartão. Beleza. Da mesma forma, se eu alterar aqui para boleto, vamos ter exatamente o mesmo resultado. Então, apenas, né, processando, ele vai me dar um valor pagamento por boleto. Então, basicamente, é isso, né? É assim que a gente define um método que que usando, né, o módulo ABC se transforma numa interface e exige e obriga qualquer método, classe que herda ela, a implementar os métodos que nela contém. Então, basicamente é isso, né? E como eu estava falando anteriormente, né, se vocês prestarem atenção, eu disse que o método processar não é pelo simples fato de a gente passar a classe ABC para o nosso pagamento, que imediatamente ela vira, né, uma classe abstrata que obriga os outros a implementarem um método. Tem que botar o abstract method, senão ela é um método normal que não vai ser exigido nenhuma implementação. Para a gente fazer isso, eu vou botar aqui, por exemplo, vamos botar aqui def exibir. Vamos supor que é uma classe que exibe alguma informação qualquer. Então, print mostrando informação. Perfeito. Uma vez que eu tenho isso aqui, não esquecendo, né, do self sempre. Uma vez que eu defini isso aqui, observa que nesse exibir eu não botei o @abstract method. Isso faz com que as outras classes que vão herdar pagamento não tenham a obrigação de implementar esse método, porque nada força eles a implementar esse método. Ou seja, se eu chegar aqui e rodar meu código novamente, ele vai funcionar absolutamente normalmente, como se o método exibir não existisse. Então, eu acho que aí precisa estar bem ciente dessa diferenciação. Se não tiver o abstract method como decorada do método dentro da classe, não vai ser
requisitado, não vai ser obrigatório a sua implementação. Eu poderia, então, agora eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer c.exibir e ainda assim a minha classe vai funcionar de forma perfeita. Ou seja, ele, né, diz que eu sou uma classe boleto e eu estou, né, processando um pagamento por boleto e eu estou mostrando informações. Que informações? Qualquer uma que esteja definida dentro da classe, né, da classe primária, certo? Então, em relação a Abstract Method, a gente viu, né, as duas coisas. Enquanto você não botar um Abstract Method dentro como decorador do método, ele não é obrigatório. Tem que botar para que ele seja obrigatório, certo? Então, eu acredito que a gente tenha se entendido bem nesta parte, né? E, basicamente, se a gente for ver, basicamente, isso é um método abstrato, uma classe abstrata. Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos ou não, e os métodos abstratos são de obrigatória implementação em qualquer outra classe que herda aquela classe, certo? O que a gente pode fazer agora é fazer um exemplo mais concreto, né? A gente pode fazer um exemplo mais concreto em relação a isso, né? Como exemplo para a gente entender como é que é. O que a gente pode fazer? Vamos inventar um exemplo aqui rapidamente para a gente fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou implementar aqui, eu vou apagar tudo isso aqui. Apagar tudo isso aqui para a gente fazer junto novamente, né? Vamos recomeçar do zero. Vou criar uma classe forma. Então, aí vai ter uma classe forma que vai ser uma classe genérica, que seria, né, a nossa interface para outras formas. Então, aí vai ter uma classe forma que vai ser abstrata. Aí a gente vai definir quadrado, né, que seria uma forma mais específica, que tem um jeito diferente de calcular tanto a área quanto o perímetro. A gente vai definir a área, né? Vamos calcular a área e vamos calcular o perímetro, porque a gente sabe que de forma, né? Se pelo menos se a gente pegar um quadrado e um círculo, por exemplo, são jeitos diferentes de cada um, né, implementar esses cálculos. Então, vamos aqui definir a nossa classe. A nossa classe forma. Então, ele tem que herdar o ABC. E esse ABC, depois desse ABC, vamos definir os métodos que devem ser de obrigatória implementação. Então, vamos definir Abstract Methods. E nosso Abstract Method vai ser área, para a gente definir a área. Pass. Depois, a gente vai definir mais uma Abstract Method. Perímetro. Beleza. Self. E, basicamente, pass. Perfeito. Então, assim, né, Opa, foi mal. A gente definiu aqui os dois métodos de obrigatória implementação. Então, a gente tem dois métodos de obrigatória implementação. Agora, vamos criar uma classe, né? Vamos criar a classe quadrado. Então, classe quadrado. E a nossa classe quadrado vai herdar a forma. O fato de ela herdar a forma obriga ela a implementar a área e o perímetro. Mas para a gente poder calcular a área e o perímetro do nosso quadrado, a gente precisa receber qual é o lado dele, né? Qual é o valor do lado. Então, para isso, vamos definir aqui def init self e lado. Perfeito. Agora vamos, né, implementar de forma mais específica os métodos obrigatórios, né, ou seja, área. Como é que a gente calcula a área
a gente calcula a área de um quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, vamos dizer self.lado ao quadrado. Ok? Vamos definir também o perímetro. E o perímetro dentro de para um quadrado é self.lado vezes 4. Perfeito. Então, para um quadrado, a gente acabou de definir. Para um quadrado, a gente acabou de definir, né? Opa, perdão. A gente acabou de definir os dois métodos obrigatórios que foram implementados. Então, a partir desse momento, a gente tem um quadrado que a gente pode instanciar e, ao mesmo tempo, né, chamar e imprimir, né, os resultados. Vamos definir também uma outra classe, né? Uma outra classe círculo. Uma classe círculo, que vai dar também a forma. E para o nosso círculo, a gente precisa, né, receber o raio para poder fazer os cálculos tanto do perímetro quanto da área. Então, vamos lá. Def init self raio self.raio. Beleza. E como os dois métodos são obrigatórios, então def área. Qual é como é que a gente calcula o raio de né? Como é que a gente calcula a área de um ciclo? Então tá, a área de um ciclo é π. Então para isso eu preciso importar o módulo. Né? O módulo de π dentro do módulo mat. Então, peraí, então vou definir aqui from import mat. Acho que é import mat. Para calcular a área de um ciclo é πr ao quadrado. Então, mat.π vezes self.raio ao quadrado. Beleza. Ele vai retornar isso. Vamos definir também def perímetro. E o nosso perímetro, qual o perímetro de um ciclo? É 2 vezes mat.π vezes self.raio. Beleza. Então, assim a gente acabou, né, de calcular, de implementar os dois métodos obrigatórios. Então, a gente pode instanciar os dois agora sem nenhum problema. E a gente, em princípio, não deve gerar nenhum erro quando a gente for chamar e executar a nossa função. Então, o que vamos fazer? Vamos definir aqui um Q de quadrado. Então, vamos definir um quadrado de lado 5. E vamos definir um círculo. Um círculo de, sei lá, lado 9. Assim. Um círculo de raio 9. Aí eu posso, né, criar um print. Vamos fazer com um F para dizer área quadrado. Área quadrado que vai ser que ponto área, chamando, né, a nossa área. Vamos fazer um print novamente com um F de perímetro quadrado.
aqui, ponto perímetro. Beleza. Perfeito, perfeito, perfeito. Fazer a mesma coisa, né, para o nosso círculo. Então, círculo e círculo. Então, chamando aqui, círculo pontos é C e o círculo é C. Beleza. Vamos executar o nosso código, né? Para ver o que ele vai dar. Se der algum erro, a gente resolve. Se não, em princípio, a gente seguiu todos os conceitos. A gente passou. A gente primeiro, para inicializar, a gente criou, né? A nossa forma, a nossa classe genérica forma, que a gente transformou em interface usando o módulo ABC, importando a classe ABC do módulo ABC. A gente pegou o abstract método decorador que a gente passou para a área e o perímetro, isso obrigando, né, toda a classe quadrada e a classe círculo a implementarem uma forma, né, de calcular sua área e uma forma de calcular seu perímetro. Como a gente respeitou todos os princípios, em princípio, né, a gente não deveria ter nenhum erro ao rodar esse código. Então, vamos rodar esse código. E a gente rodou o nosso código e está funcionando perfeitamente, né? A gente tem a área do nosso quadrado, o perímetro, da mesma forma que a gente tem aqui a gente tem a área do nosso ciclo e também o perímetro do nosso ciclo. Então, basicamente é isso, né? Então, aqui dentro desse vídeo, a gente viu o que é uma Abstract Base Class, então uma classe abstrata, como é que a gente implementa uma classe abstrata e, né, de uma forma bem prática, né, como que ele é usado. Então, basicamente é isso para esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, né, se inscreva dentro do canal, compartilhe. Se tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários. Pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder a elas. Se você tiver também algum assunto, né, que você gostaria muito que a gente pudesse falar e a comunidade concorda com isso, a gente vai gravar um vídeo sobre esse assunto que você for sugerir. Com dúvidas, também deixa nos comentários que a gente vai se ajudar aqui para criar uma comunidade de conhecimento. Vamos compartilhar e vamos trabalhar junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.